Olá, Soninha, boa noite, tudo bem? Vou esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live. Oi, Lori, boa noite, tudo bem? Oi, Luiz, amor da mãe, tudo bom? Ó, o nosso convidado já entrou na live. Vou esperar só mais um pouquinho, um minutinho para o pessoal ir entrando, aí eu vou falar um pouquinho com vocês. Vou ler uma mensagem desse livrinho Minutos de Sabedoria. E aí o Marco César vai entrar para a gente assistir a palestra dele. Obrigada, amor. Olá, Gabriela, boa noite, tudo bem? Hoje a live é aqui. Vamos ver aqui. Então, já são, deixa eu ver que horas são. Já deu 2 minutinhos, o pessoal vai entrando e depois vai ficar gravado aqui, né? Se o pessoal quiser, né, pegar desde o começo, vai ficar gravado aqui no meu Instagram. Então, a gente vai começar. Eu vou ler, né, uma página desse livrinho para ver qual é a mensagem da noite. E aí depois eu já já chamo o Marquinhos, que é meu amigo, grande amigo de tempos, para a gente começar a nossa palestra, tá bom? Então eu vou abrir o livrinho aqui. Ó, a mensagem que veio hoje. Saiba viver os belos momentos de sua vida. Aproveite os minutos de alegria sem pressa de novamente mergulhar nos trabalhos agitados. Goze amplamente seu repouso espiritual. Olhe a paisagem, contemple as estrelas, aprecie os caprichos da natureza. Colha em todos os canteiros as flores de alegria. Saiba viver integralmente os belos momentos de sua vida. Então, esse foi o recadinho para hoje à noite, né? Que, na verdade, tem tudo a ver com a nossa live, com o tema da live, né? Que é conhecer a nós mesmos, para a gente poder seguir a vida e viver a vida da melhor forma possível, nos conhecendo, conhecendo os nossos defeitos, as nossas qualidades, né? E nos abraçando para a gente evoluir, né? Como espírito e seguir adiante. Então, eu vou chamar o Marco César aqui agora. Cadê? Eu nunca fiz com convidar, vamos lá. Vamos esperar ver se vai entrar para a gente poder começar a nossa live. Será que foi? Marquinho, vê se não apareceu o convite aí para você. Eu mandei agora. Vê se apareceu aí para você. Agora apareceu. Boa noite. Oi, Tudo bem? oi, tá me ouvindo? Agora eu tô, tá? Deu uma cortada na tua voz antes. Eu cortou um pouquinho também para mim a tua. E agora? Ah, Melhorou ou não? Tive que reinstalar aqui os aplicativos no celular. Eu acho que ele está trabalhando em segundo plano. pode ser, Talvez pode não ser. coloque. Mas agora eu tô Tá, te escutando bem. tá me escutando bem agora? Pô, Tá, tomara que ele fique. é. Então, esse é o Marco César, é um grande amigo meu de muitos anos, né? Ele é espírita e ele me ajudou muito na época que eu estava com síndrome do pânico, né? Ele me levou no centro
espírita, me ajudou demais, né, na época. E aí hoje eu convidei ele para vir aqui para dar a palestra, né, sobre Conhece-te a ti mesmo, que eu acho uma palestra bem importante. Eu até assisti em outra live que ele fez e quis trazer para todos vocês que estão na live aqui, né, que vão assistir depois, para realmente é uma palestra que abre os nossos olhos, abre o nosso coração, e a palavra está contigo, Marquinhos. Então, tu me dá um feedback aí se por acaso der alguma cortar o áudio, enfim, tá? Como eu Tá, falei, pode deixar. estou com um celular novo aqui, então ele está instalando alguns aplicativos, talvez fique um pouquinho lento. Tá. Mas então, boa noite a todas e todos, né? É uma alegria estar aqui com vocês. Muito feliz pelo convite dessa amiga, né? Que a gente já se conhece há bastante tempo aí, nessa trajetória. E é um tema que a gente tem trabalhado aí, inclusive vai ser tema de um encontro nosso de jovens do Movimento Espírita, lá no Carnaval do ano que vem. Então a gente tem trazido para poder conversar um pouco, dialogar sobre esse tema nas nossas conversas aí com os nossos amigos, né? Porque realmente temos entendido que é um tema que é fundamental nessa nossa busca da nossa evolução, nessa nossa busca da nossa superação dos nossos obstáculos, né? E da nossa felicidade, por que não dizer isso também, né? Então eu acho que todos nós que estamos aí ouvindo palestras, se empenhando em conhecer coisas novas, enfim, nós temos em última análise a intenção de sermos pessoas melhores, mais felizes, mais plenas. Então, o autoconhecimento ele vem justamente nos auxiliar nesse processo, né, de transformação interior na busca dessa felicidade mais plena e mais verdadeira, né? Então, como a Maria falou, eu sou espírita e essa nossa... Que bom, Lu. Boa noite, Lu. Essa nossa conversa aqui vai ser sobre a ótica espírita, né? Mas, claro, a gente tenta ser o mais abrangente possível para que todo mundo que esteja aqui ouvindo, seja espírita ou não, possa absorver alguma coisa desse nosso bate-papo aqui, tá? Então, para nós que somos espíritas, né, nós compreendemos que nós temos um objetivo. Nós não estamos aqui por acaso. Ninguém nasceu à toa, ninguém está a passeio nessa existência. Todos nós viemos aqui para aprender alguma coisa, né? E esse aprendizado, ele se converte nessa bagagem espiritual que nós iremos levar quando nós retornarmos, então, à pátria espiritual. Ninguém vai levar daqui o seu celular, o seu notebook, a sua mesa, o seu carro, ninguém vai levar. Até porque isso tudo não é nosso, né? Segundo a ótica espírita, todos esses bens materiais, eles são empréstimos, né? Deus nos empresta, Deus nos deixa como nós estamos usufruindo, usufrutuários, né, desses bens materiais, para que, utilizando esses bens materiais, nós possamos vivenciar experiências que nos auxiliem na nossa evolução espiritual. Então, o foco da nossa vida é sempre esse, evolução espiritual. Tanto é que Jesus diz, buscai o reino de Deus e todo o resto se vos acrescentará. Ou seja, busca o mais importante, que é a construção do reino de Deus dentro de ti. Ou seja, a vivência plena das leis de Deus. Porque nós acreditamos que existe um Deus soberanamente bom e justo, que criou tudo, espírito e matéria, criou todo o universo, e leis que regulam as relações dos espíritos e destes com a matéria, né? Então, quanto mais nós conseguimos compreender as leis de Deus, evolução intelectual, e vivenciar as leis de Deus, evolução moral, mais felizes nós nos tornamos. Então, o objetivo da encarnação é nos colocar em condições de vivenciar experiências que nós possamos alavancar o nosso processo evolutivo. Mas fazendo um pequeno parênteses, Maria, é interessante falar também que na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele nos fala justamente isso, que nosso objetivo é chegar à perfeição. Mas também tem uma outra função a encarnação, que é colocar o espírito, ou seja, nós, em condições de suportar a sua parte que cabe na obra da criação. Ou seja, nós todos temos uma missão. Todos encarnamos com uma missão. Às vezes essa missão não é tão clara, e nem é bom que seja, porque senão a gente às vezes se orgulha demais, ou se acha muito inferior, e a ideia não é essa.
Deus dá a cada um de nós uma ou várias missões que nos cabe executar aqui nessa existência e também na vida espiritual. Então é importante que nós tenhamos ouvidos de ouvir, porque muitas vezes o desvelar dessa missão acontece de forma sutil, acontece de maneira singela, né, na aproximação de uma pessoa, numa situação, numa condição, e ali nos deparamos então com aquilo que move o nosso coração, né? Aquilo que mexe conosco. E aí está então, muitas vezes, a nossa missão. Então, a evolução espiritual e o cumprimento da nossa missão nesse processo evolutivo, né? Então, estamos aqui para evoluir, né? E tem uma lei chamada Lei de Progresso, que está lá no Livro dos Espíritos, que é um livro que nós usamos muito na doutrina espírita, né? E essa lei de progresso, então, vai dizer que nós... Travou um pouco o teu vídeo, Voltou? Marquinhos. Travou Tá. um pouco o teu vídeo. Agora voltou. Deve estar atualizando alguma aplicação ali. Ah. Então, falando em progresso, falando em evolução, né? Allan Kardec, que organizou o conhecimento dos ensinos dos espíritos superiores, né? E aí gerou as obras básicas, a Revista Espírita e outras obras também. Então, Kardec teve um trabalho muito frutífero, né? Fantástico o trabalho dele. No Livro dos Espíritos, na questão 919, ele pergunta o seguinte para os espíritos: qual o meio prático mais eficaz de o homem, de a pessoa, o ser humano, se melhorar nesta vida? Então vamos ver a pergunta dele, ó. Qual que é o meio prático, né, que a gente pode fazer, que a gente pode colocar em prática mesmo, né, mais eficaz, ou seja, que tem mais resultado, né, para que a gente melhore. Ele quer saber assim, eu quero melhorar, o que eu tenho que fazer de prático, né, de mais eficaz? E aí os espíritos falam o seguinte para ele: olha, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, né? Então aí está essa alavanca do nosso progresso individual, né? A chave do progresso individual, então, é o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço as minhas potencialidades, os meus obstáculos, os meus gostos, as minhas características, melhor eu consigo organizar as minhas possibilidades evolutivas, né? Porque como é que eu vou melhorar uma coisa que eu nem sei que eu tenho que melhorar, certo? E como é que eu vou ganhar confiança em mim com virtudes e valores que às vezes eu nem sei que eu tenho também, né? Então, o autoconhecimento é a base, é a chave para o progresso individual. Esse, como eu falei lá no início, que vai nos levar à perfeição, ou seja, à felicidade plena, à felicidade verdadeira, né? Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é a seguinte: quem sou eu? Né? Quem são vocês que estão nos assistindo aqui? Quem é cada um de nós? Né? Claro, cada um de nós aqui tem a sua trajetória, tanto nessa encarnação quanto nas encarnações, nas existências anteriores. E justamente por isso que talvez a primeira resposta a essa pergunta seja uma resposta mais objetiva e não tão subjetiva. O que eu quero dizer com isso? Talvez a primeira resposta seja: todos nós somos espíritos encarnados em evolução. Espíritos imortais encarnados em evolução, né? Espíritos. Não somos esse corpo aqui. Esse corpo que eu estou vestindo nesta encarnação foi me emprestado por Deus para que eu pudesse evoluir. Mas nem esse corpo aqui é meu. O espírito que habita esse corpo, este sim sou eu, né? Que vim até aqui para evoluir. Sou imortal, né? Tive um início, mas não terei um fim. Pelo menos não como a gente imagina, né? Vou aí passar por diversas experiências até chegar, então, à perfeição. E aí entender que nós estamos encarnados aqui. E a encarnação foi planejada para que a gente justamente pudesse aproveitar as oportunidades para evoluir. Bom, e pensando nisso, então, né, nessa questão da nossa evolução, de nós espíritos encarnados em evolução,
Kardec justamente formulou essa pergunta. Qual que é o meio prático? Bom, estou encarnado, quero evoluir. Como é que eu faço? Conhecer a mim mesmo. Mas aí Kardec fala o seguinte, né? Bom, eu conheço, a gente entende toda a sabedoria que está por trás dessa máxima, que não é dos espíritos, né? Já é antiga, né? Lá de Sócrates, naquela época. Até antes de Sócrates, na verdade, né? Conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec pergunta, bom, mas como é que eu faço, então, para me conhecer? Eu já sei que conhecer é o meio prático mais eficaz. Como que eu faço para me conhecer? E aí, Santo Agostinho, né, nos traz, e está lá no Livro dos Espíritos, questão 919, uma das que eu considero uma das mais belas páginas, né, que está lá no nosso Livro dos Espíritos. E aí ele começa a falar sobre a experiência que ele teve, que Santo Agostinho, enquanto encarnado, teve na sua última existência, né? Pelo menos a anterior a que ele estava como espírito ali. E aí ele relata, né, para a média, enfim, e esse relato, então, Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos. Então, Santo Agostinho fala o seguinte para a gente, ó, fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Ao final do dia, ou seja, ele determinou um momento. Ora, o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Se eu quero ser feliz, se eu quero alcançar patamares mais elevados de felicidade, eu preciso me conhecer. Então eu preciso fazer isso de um jeito organizado, sério. Não é quando dá, não é se eu lembrar. Eu tenho que sistematizar esse meu trabalho de autoconhecimento. Assim como a gente vai para uma academia, a gente vai caminhar, a gente vai fazer outras coisas da vida material, que aqui não há nenhum tipo de julgamento, todas são louváveis, né, se feitas com amorosidade, com respeito, enfim, mas por que não nos dedicarmos àquilo que é o mais importante, que é a nossa elevação espiritual, sendo que o autoconhecimento é a chave do progresso. Então, estabeleceram um momento para Santo Agostinho ao final do dia. Interrogava, segundo ele, a sua consciência, interrogava a minha consciência. A minha consciência é o meu juiz, né? Em última análise, quem tem que julgar os meus atos sou eu mesmo, né? Eu não vou sair por aí julgando os atos da Maria, de fulano, de ciclano. Eu vou julgar os meus atos. Eu até posso observar os atos dos meus irmãos para me auxiliar nesse processo de uma conquista interior, mas não julgar o ato dele. Estou aqui no autoconhecimento. Então a minha consciência julga os meus atos. Passava em revista, segundo ele, o que fizera, ou seja, lembrava das ações que ele realizou durante o dia, das situações que ele vivenciou naquele dia. E se não faltara com algum dever. Então, quando ele traz a palavra dever, a gente às vezes se assusta um pouquinho, né? Não, dever. Mas aqui no sentido das obrigações morais que nós temos perante nós mesmos e perante nossos irmãos. E perante Deus também, né? Então, o dever é essa obrigação moral. Eu tenho a obrigação de quê? De respeitar, de ser paciente, de ser humilde, de perdoar, de amar, ou seja, a moral cristã. Para a gente, né, enquanto espírita, a moral cristã é a moral mais elevada que nós temos como referência, porque Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, é o nosso guia e modelo. Então, na dúvida do julgamento de alguma ação nossa, a gente usa como parâmetro sempre o Evangelho de Jesus, né? E aí ele fala que ele sugere, né, que quando nós façamos esse trabalho de autoconhecimento, que nós evoquemos a Deus e ao nosso anjo da guarda, né? Então vocês imaginam que todos nós temos um anjo da guarda, que foi um espírito escolhido para nos acompanhar durante toda a nossa encarnação, cujo único objetivo é nos auxiliar. Só isso. Ele só está aqui para nos auxiliar. Não vai criticar, não vai julgar, não vai falar mal. Ele vai nos auxiliar da melhor maneira. Então, sempre que nós tivermos esse interesse em refletir sobre nós mesmos, no autoconhecimento, tomar alguma decisão na vida, evoquemos a presença do nosso anjo guardião e conversemos mentalmente com ele. Porque nós receberemos as intuições. Ele não vai
se materializar do nosso lado, pelo menos de forma geral, não. Né? Mas ele vai nos intuir. Vai ser aquela vozinha que fala lá dentro, sabe? Então, nesse trabalho de autoconhecimento, Santo Agostinho sugere que nós evoquemos a Deus e também ao nosso anjo guardião. E aí ele fala o seguinte, ó, formular questões nítidas e precisas. Ou seja, quando a gente for conversar conosco mesmo, nesse trabalho de autoconhecimento, que nós façamos perguntas nítidas e precisas. Né? Saiamos onde estivermos, seja na rua, seja em casa, enfim, né? Que nós falemos conosco mesmo, né? Para que essas ideias, essas intuições desses espíritos que querem nos auxiliar possam chegar até nós. Então, que nós perguntemos, por exemplo, numa relação que eu tive no trabalho, com uma colega minha, com um colega, se aquilo que eu fiz foi adequado, se não foi. Reflitamos, conversemos conosco mesmo. Né? Questões nítidas e precisas. Com a minha família, com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa. Né? Então, será que aquilo que eu falei, que eu não falei, que eu fiz, que eu não fiz, enfim, coisas mais do dia a dia mesmo. Porque é isso mesmo que vai nos ajudar. Né? A trajetória evolutiva não dá passos largos, né? São pequenos passos, pequenos degraus que a gente sobe a cada dia. Né? Outro item que ele traz também, muito interessante nesse trabalho, nessa reflexão, é a questão que é o seguinte: muitas vezes, quando nós vamos avaliar a nós mesmos, nós temos uma tendência a sermos um pouco mais comedidos, né? Um pouco mais suaves no julgamento de nós mesmos, né? Ah, porque eu coloquei o carro ali porque eu estava com pressa, né? Eu tinha que pegar uma encomenda e não tinha mais lugar, enfim, né? Mas se fosse uma outra pessoa, obviamente a gente não toleraria, né? Da mesma maneira. Então há uma tendência nossa a sermos um pouco mais suaves no julgamento conosco mesmo, né? Então, para que a gente evite, segundo o que Santo Agostinho fala, essa ilusão do amor próprio, ou seja, né, do amor a mim mesmo exacerbado, atenuar o julgamento das minhas ações, ele tem uma sugestão para a gente. Né? Ele tem uma dica para a gente. E qual que é a dica? É muito simples. Ele vai dizer o seguinte: quando nós estivermos indecisos sobre o valor, o julgamento de alguma das nossas próprias ações, porque nós vamos julgar só a gente, não vamos julgar ninguém, só a gente, né? A gente pergunta, como é que eu avaliaria se fosse feito por uma outra pessoa? Mas não uma pessoa conhecida, né? Porque senão a gente tem uma tendência. Se for uma pessoa que a gente não gosta muito, vai avaliar como ruim. Uma pessoa que a gente gosta muito vai também dar uma atenuada. Então, uma pessoa neutra, uma pessoa que nós não conhecemos. Se aquela ação que eu estou em dúvida, que eu realizei, fosse realizada por outra pessoa, como que eu a julgaria? Como que eu a qualificaria? Bom, se eu a qualificaria de uma maneira inadequada, obviamente eu também não deveria ter feito aquilo. Então eu fiz também de um jeito inadequado. Mas se não, se outra pessoa fizesse, olha, ela agiu adequadamente, então, da mesma maneira, eu posso considerar que eu agi adequadamente. Porque às vezes, tanto para um lado quanto para o outro, né? A gente às vezes faz uma coisa que acha que foi muito bom, que foi muito legal, que fez muito sentido, né? Eu disse aquilo porque eu deveria dizer. Mas se outra pessoa dissesse para mim, ah, mas eu já não gostaria. Bom, então se aquela pessoa disse para mim, eu não gostaria, obviamente, aquilo que eu falei talvez não tenha sido da melhor maneira. Eu posso rever o meu jeito de falar. Talvez não foi exatamente o que eu falei, mas o jeito de falar. Né? E às vezes não. Às vezes eu falei uma coisa para uma pessoa que eu tinha que dizer diante da postura que eu estava, da situação que eu estava, e eu fiquei um pouco angustiado. Será que eu deveria ter dito aquilo ou não? Bom, se outra pessoa falasse para mim, seria legal? Olha, seria legal, me ajudaria. Então, da mesma maneira, aquilo que eu falei foi adequado. Então, lembrem, sempre a nossa consciência nos julgando. Sempre nós mesmos. Né? Ah, mas então, Marco, quer dizer que eu não posso pedir a opinião da Maria? Claro que eu posso. Né? Eu vou fazer o julgamento final. Mas eu posso perguntar, Maria, lembra aquele dia, estava eu, tu e mais outra pessoa, ou aquela situação, aquela outra? O que tu achou daquela forma como eu agi? Né? Ela vai me dizer. E aí eu vou levar em consideração aquela opinião dela. Não vai ser o veredito final, mas eu vou levar em consideração.
E olha só essa psicologia do Santo Agostinho como é apurada, né? Então ele vai dizer justamente isso um pouquinho mais à frente. Ele vai dizer o seguinte, ó, procurai saber também o que da ação que vocês cometeram, pensam os vossos semelhantes, né? Pessoas que estão próximas a ti. Ouça o que os outros pensam. Né? Não precisa ouvir todo mundo também, mas enfim, uma pessoa ou outra, ouça. E não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Olha o que ele traz para a gente aqui. Que geralmente a gente não quer nem saber o que o nosso inimigo pensa da nossa ação. Mas é claro, aqui quando ele fala inimigo, ele não se refere simplesmente àquela pessoa que nos tem ódio, que nos quer mal, não. É muitas vezes aquela pessoa que nós não temos afinidade. Né? É um amigo, é um colega de trabalho que muitas vezes nós não temos uma relação afetiva. A pessoa trabalha conosco, não tem uma relação afetiva, então ela não tem motivos para querer atenuar alguma situação, alguma avaliação. Ela vai ser sincera. Né? E é o que Santo Agostinho fala. Porquanto esses, os inimigos, né, os que não têm um laço afetivo conosco, nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho. Olha que interessante, né? Como um espelho. Ou seja, o que o espelho faz? O espelho reflete. Então, às vezes, aquilo que esse inimigo, né, está me trazendo é justamente o que eu estou passando para as pessoas. Só que muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar. Né? A minha mãe, ela é muito sincera e às vezes ela fala assim, filho, eu vou te dizer porque muita gente não vai te dizer, mas eu vou te dizer. E ela vai lá e diz. Porque ela sabe que ela é mãe mesmo, né? A gente pode dizer. Mas, né? Não é assim, Maria? A mãe vai lá e diz, né? É. Então essas pessoas muitas vezes são esse nosso espelho. E às vezes não é fácil olhar para o espelho. A gente às vezes se constrange. E aí a gente transfere, às vezes, para o inimigo, para essa pessoa, a culpa de ter falado uma coisa que, na verdade, estava nos auxiliando. Né? Então ele traz um elemento para mim que eu não sei lidar, me faz mal, me deixa angustiado. E ao invés de eu tentar aproveitar isso que ele trouxe para evoluir, não, eu vou criticar, vou falar mal dele. E aí eu deixo de evoluir. Pensem, cada um tem a sua trajetória evolutiva, né? Então aproveitem as oportunidades. O que não quer dizer que tudo aquilo que falarem para mim eu vou acreditar também. Não é isso. Mas eu vou procurar saber. Eu vou tomar conhecimento. Né? Para quê? Para mim poder evoluir. Né? Então, Santo Agostinho vai, no final, né, desse trecho, ele vai nos trazer o seguinte. Ele vai dizer o seguinte, ora, é justo que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Olha só, né? Alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Ele não fala o seguinte, olha, fica lá meditando 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. Ele fala alguns minutos. E se eu perguntar para vocês, quanto tempo que a gente dedica na nossa semana para o autoconhecimento, de forma séria, né? Muitas vezes nem alguns minutos. Então, o nosso dia tem 24 horas. Calculem lá quantas horas tem a semana. Se a gente parar por semana 15 minutos por semana, já é alguma coisa. 20 minutos, meia hora. Né? Então, alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Quanto tempo que nós gastamos fazendo outras várias coisas e que muitas vezes nós não levaremos para a vida espiritual. Né? Porque, de fato, o que vai realmente importar é o que a gente vai levar. Certo? Imagina vocês indo para uma viagem de estudo num país distante, né? Vão lá para a Europa estudar inglês. Então vocês investiram, gastaram, aí chegaram lá e acabaram aproveitando esse tempo com outras atividades e não aprenderam a língua estrangeira. E quando voltam para cá, né? O objetivo principal de vocês não foi atendido, certo? Então ele pede alguns
minutos para conquistar a felicidade eterna. Vai dizer o seguinte: olha, vocês não trabalham todos os dias com o objetivo de juntar haveres, juntar bens que vos garantam o repouso na velhice? Né? Então a gente quer se aposentar, quer estar tranquilo depois, né? Pois bem, o que é esse descanso de alguns dias na velhice, no corpo físico, né? Muitas vezes com enfermidades, com doenças, em comparação com o que espera o homem de bem ou a mulher de bem na vida espiritual. Né? Dá para comparar? Não dá para comparar. Só que muitas vezes o nosso foco está só nisso, está nos bens materiais. Juntar isso, juntar aquilo, juntar aquele outro para poder descansar na velhice, mas aí a vida passou e a gente não deu um passo, não deu dois, não deu três no nosso processo evolutivo. Não valerá este outro a pena de alguns esforços ele pede. Então, o nosso objetivo aqui é convidá-los, é estimulá-los, é encorajar vocês para que vocês sentem no sofá, sentem na cadeira, sentem na praia, onde estiver, e façam um trabalho de autoconhecimento. Passem em revista o seu dia, tornem isso um hábito. Ah, mas eu esqueço, anota na geladeira, anota na agenda, anota em algum lugar, autoconhecimento. Uma dica, aqueles que são espíritas e fazem o evangelho segundo o espiritismo, podem fazer depois do evangelho, termina o evangelho e a gente já está um pouco mais ambientado, mais tranquilo. Se retira um pouquinho no teu quarto, senta lá na tua cama, fica lá 10 minutos, lembra da tua semana. Olha, aquela situação foi boa, aquela não foi tão boa, então agora essa semana eu posso tentar melhorar. Né? E aí vai. Então nos esforcemos, nos auxiliemos, porque sem dúvida alguma, quando a gente se auxilia, toda a espiritualidade se empenha também em nos auxiliar. E a gente fala tanto de mundo melhor, mundo mais evoluído, né? Da sociedade melhor, mas uma sociedade melhor se faz com pessoas melhores. E quando nós evoluímos, nós nos melhoramos, nós já estamos auxiliando a sociedade ao nosso redor. Porque nós vamos no mercado, nós vamos na escola, no trabalho, então a nossa maneira de ser melhor auxilia a melhorar também o nosso ambiente. Então é isso. Esse está feito o convite, então. Que a gente possa aí aproveitar essas dicas e quem tiver dúvida, vai lá no Livro dos Espíritos e relê essa página, questão 919 de Livro dos Espíritos. E aí, Maria? Muito bom mesmo. A segunda vez que eu vejo essa palestra, parece que cada vez dá um startzinho assim novo Para na mim também. mente. É muito bom. Então, assim, eu quero te agradecer imensamente, né, por ter aceitado o convite, agradecer as pessoas que estão aqui, né, hoje à noite, para escutar essa palestra. Realmente essa palestra é um passo a mais, né, da evolução que a gente acaba, né, cada um do seu jeito, do seu modo, mas acaba colocando na mente, colocando no coração e levando isso para a vida, porque é bem importante esse autoconhecimento, é o que eu sempre falo, né, dentro das terapias holísticas, para os meus consulentes, que o primeiro passo é realmente querer melhorar, querer se curar e se conhecer primeiro, né, conhecer, e assim, muitas vezes a gente pensa que, porque o fulano está com inveja de mim, porque tem alguma coisa externa que está me atrapalhando. Existe sim, mas muito é nós mesmos. É a gente com a gente mesmo, é os nossos defeitos, é o nosso olhar para com o outro, para com o mundo. Então, assim, é visualizar a gente, visualizar o outro, visualizar o mundo e saber que nem tudo é externo, nem tudo é interno, mas a gente é um conjunto, né? E a gente é espírito em evolução, que estamos aqui, como tu falou no começo, né? A gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui à toa, é para aprender e evoluir como espírito. Então, mais uma vez eu quero te agradecer e quero te pedir para fazer uma oração para a gente finalizar essa live, né? Levando a nossa vibração, levando os nossos pensamentos a Deus, para que a gente consiga dormir melhor e acordar bem amanhã. Claro, com certeza. É isso aí. Então, que a gente possa se empenhar nesse trabalho de autoconhecimento, que nós possamos evocar, então, a presença dos nossos amigos da espiritualidade, desses nossos irmãos que se dedicam para nos auxiliar nessa nossa autotransformação, nesse nosso autoburilamento e, acima de tudo, pedir a Deus, nosso Pai, que está sempre junto conosco, que possa sempre nos dar força, coragem, para que nós consigamos, cada dia,
aproveitar as oportunidades para superar esses nossos obstáculos rumo ao nosso aperfeiçoamento moral, rumo à nossa transformação. E que todos nós possamos ter uma semana muito iluminada, já que hoje ainda é segunda-feira, uma semana de muita luz, de muita paz, que nós possamos aproveitar cada uma das oportunidades que aparecerem para nós e que nós tenhamos olhos de ouvir, olhos de olhar, olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender, compreender a mensagem de Deus nas nossas vidas. Entender que muitas vezes aquele irmão que chega até nós tem para nós um recado de Deus. Um recado de Deus que nos convida a nos melhorarmos, a amarmos cada vez mais, a desenvolver esse amor incondicional que vai ser aquilo que vai nos caracterizar quando nós estivermos na condição de espíritos puros. Obrigado, Jesus, amigos da espiritualidade e Deus nosso Pai por mais essa grande oportunidade. Muito obrigada, obrigado, Marquinhos, obrigada, gente. Então, é isso aí, né? Que a gente possa sempre, né, estar evoluindo, olhando para nós mesmos e realmente seguir aí em frente com mais paz e tranquilidade. Um beijo a todos vocês, obrigada, Marquinhos. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.